Quando é que você acha que o RPG deu essa guinada de retorno? Porque o RPG ficou morto durante um tempo, né? A gente teve aquela época onde se falava muito que era coisa de demônio, passava na TV, AD&D, eu acho que aí veio forte no 3.5, e eu acho que depois disso o RPG ele começou a dar uma sumida no Brasil em popularidade. Acho que o 3.5 foi ali um momento muito forte. E depois quando veio o D&D 4, o Pathfinder até deu uma subida de novo, mas na minha visão, Uhum. eu tenho essa impressão de que o RPG deu uma sumida e algo aconteceu pra o RPG, tipo, reassumir. O que você acha que foi que fez o RPG voltar? Assim, cara, eu vou falar uma coisa que é muito feia, mas eu vou. É a minha visão. O que aconteceu foi a Jambô. Porque a Jambô começou em 2013, eu acho. 2013, 2002. Eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que a gente começou. No início era o Guilherme Deiswald, o Rafael Deiswald e eu. Uhum. Eram nós três. E a Jambô era um computador. Era um computador no quarto do Gui. Figo e maçã. O normal. Cara, eu sou obrigado a experimentar figo e maçã, cara. É incrivelmente bom. É uma combinação muito inusitada, não faz o velho. menor sentido, mas é bom. É que Valeu. nem aquele treco de proteína sabor batata doce e coco. Que nojo, Que isso, cara? É bom. Qual que é aquele... Sabe desses whey protein pronto, assim, de Sim. caixinha? Ah, eu não consigo tomar porque é muito açúcar esse. O mais famoso que tem aí, ele tem um sabor que chama batata doce e coco. Por que decidiram colocar isso junto? Não sei. Só que aí o Rodrigo, meu sócio Seven Aham. Kings, trouxe um dia e falou, toma isso aqui. Falei, não vou tomar essa porcaria, você tá maluco? Batata doce é incrível de bom. Nossa. Meu, o cara é dono de restaurante, meu. Tem que confiar. Pois é, mano. Mas o negócio do RPG que você tava falando, de retomada? Isso, cara. Assim, então, a Jambô começou no início dos anos 2000. E, claro, a gente demorou muito pra conseguir ter capacidade de fazer livros grandes, coisa e tal. O meu primeiro romance, O Inimigo do Mundo, ele demorou pra ser publicado porque a Jambô não tinha dinheiro pra imprimir, Caralho. né? Tinha que fazer capital pra conseguir imprimir. Mas a empresa continuou, foi indo devagar desde dessa época. Mas os meus sócios, né, o Guilherme e o Rafael, eles são pessoas que têm um pensamento estratégico muito forte. E um pensamento de administração muito forte. Então, eles foram estudar, foram fazer MBA, coisa e tal, muito visando a editora. E chegou um ponto que a editora começou a crescer muito em saltos. Claro, é uma empresa pequena, Uhum. mas ela de nós três, seja 2 donos e um colaborador, virou 3 donos e alguns funcionários. E começou a crescer. E isso coincidiu com a 4ª edição de D&D que tu falou. Foi um desastre. Eu sei que hoje em dia tem gente que diz que a 4ª edição é boa, que nem dizer que as prequels de Star Wars são bons, tipo... Meu, isso é um revisionismo que não... Cara, eu vou defender um pouquinho a 4ª edição aqui, tá? Porque eu acho que a 4ª edição, ela foi um RPG bom, só que ela saiu no tempo errado. As pessoas não estavam prontas pra 4ª edição. Porque a 4ª edição, ela é como se fosse um MMO de mesa. Né? Ele tem muito aquelas táticas de tipo de MMO mesmo, sabe? O personagem, ele dá taunt automático, ele faz não sei o quê. Assim, eu acho que ele era bem incompleto. Ele era, tipo, muito limitado, era estranho, ele era complexo. Mas eu acho que a ideia era legal, só que ele saiu num tempo que a galera não tava pronta pra aquilo, sabe? A galera, pelo menos que eu vejo o público de D&D, que eu fui um público de D&D durante milênios, eles querem um negócio mais quadradinho, mas isso aqui dá bônus, isso aqui. Isso aqui, e a 4ª edição ela era muito abertona, mal trabalhada. Era Pois uma é, visão. cara, a minha leitura da 4ª edição é que ela não te oferecia muito roleplay, digamos. Tudo bem que o Sim. roleplay tu que fazia, mas, por exemplo, tu tinha um poder. Tá, tu tinha exatamente a explicação do que o poder fazia ali. Mas como é que é aí? Como é que eu tô imaginando isso, sabe? O que representa isso pro meu personagem? Isso eu acho que faltava demais, cara. E as aventuras de 4ª edição era assim, tu tava andando na aldeia e tinha uma armadilha no meio da rua. Uhum. Por que o aldeão não caiu na armadilha? Sim, exatamente. Essas aventuras eram muito ruins, eu lembro disso. Mas enfim, daí a gente começou a fazer conteúdo não mais dependendo de D&D. E isso aos poucos foi crescendo, a ponto de
desembocar no Tormenta 20, que foi em 2019, comemoração aos 20 anos de Tormenta, que daí foi realmente uma explosão muito grande, foi o maior financiamento coletivo do Brasil, foi tudo aquilo que o pessoal conhece. Claro que nesse meio tempo teve outras iniciativas, né? O Nerdcast popularizou demais o RPG, assim, demais. Muita gente não fazia ideia do que era RPG, Sim. e eles faziam os Nerdcast RPG, e no final tinha sempre a narração do Briggs falando: RPG é um jogo de imaginação que promove a amizade, que promove o aprendizado, não sei o quê. Muita gente teve contato com isso. E a gente teve, claro, outras editoras, como a New Order, a Retropunk, também trazendo muita coisa diferente. O que me parece é, D&D não tava suprindo o que o pessoal queria. Sim. Seja por uma questão de timing, seja por uma questão de qualidade, por uma questão de qualquer outra coisa, não tava suprindo o que o pessoal queria. Então o jogador brasileiro começou a ter contato com coisas que só quem tinha contato era quem morava em capital e quem comprava livro importado. Uhum. Tipo, eu jogava essas coisas, tipo, mais alternativa desde os meios dos anos 90. Porque eu morava numa capital e, tipo, eu sabia ler o básico do inglês já na época. Beleza, cara. Só que, e o resto do Brasil, sabe? E quem não tinha essa oportunidade? Então, eu acho que essa diversidade acabou criando as condições pro público brasileiro conhecer muito do que tava do outro lado. E eu acho que daí veio, a Jambô acabou capitaneando, é a minha visão, desculpa se for muito, mas eu acho que ajudou muito a capitanear um crescimento, né? Junto com o Nerdcast, junto com iniciativas como a do Selbit, como vários outros, como, na verdade, toda a questão do streaming. Streaming, sim. Fez no Brasil o que fez no mundo todo, né? Que foi popularizar, mostrar pras pessoas como se jogava. Tipo, o próprio Gruntar. Sim, Cara, o Gruntar ele faz é um- isso há muito tempo. Meu, eu acho que ele é um dos primeiros, se não é Sim, o primeiro. acho que ele foi o primeiro a jogar RPG em live no Brasil. Sim, isso é um serviço, sabe, de formiguinha e gigantesco de tu mostrar pras pessoas como é que se joga. Porque isso é outra barreira pro RPG, né? Que antes o jogador ele não sabia como que rolava uma sessão. O que é? O que eu faço? Como assim? Sim, sabe? sim, exatamente. Então isso é uma coisa que já não existe mais. Eu acho que foi mais ou menos isso, sabe, que aconteceu. Como eu falei, eu tenho uma visão mais focada na Jambô em Tormenta, porque foi o que eu vivi. Mas com certeza foi toda essa confluência de fatores. E alguns deles eu vou te dizer que eu sei que foram pensados. Sabe, Como assim? o crescimento da Jambô, por exemplo, foi Tá. pensado. Tormenta 20 foi muito planejado. A questão de ter streamings nossas, né, de Tormenta foi planejado, não foi uma decisão Do nada. do nada. Outros, com certeza, também tiveram planejamento, ou talvez tenham sido mais espontâneos. Daí. Só que isso aí, eu concordo 100% com essa questão do Brasil, só que eu acho que esse movimento do RPG também ele foi global. Eu acho que aí eu não sei mais, mas é um achismo. Eu acho que teve a mesma coisa. Globalmente, RPG, e deu uma barrigada e depois ele explodiu. Aí muita gente fala de Stranger Things, muita gente fala do Critical Role, né? E eu acho que ele cresce. Pode ser só uma impressão também que o movimento Mundo RPG e o movimento Brasil RPG, eles seguiram uma onda parecida de queda e crescimento, assim. E hoje em dia, o RPG é um big deal no mundo. Sim. Assim, é uma coisa, tipo, o mundo inteiro fala de RPG, o mundo inteiro se interessa por RPG. Vox Machina ganhou animação, assim, uma coisa, tipo, gigantesca do Critical Role. Critical Role vai lançar seu próprio RPG, porque a Wizards é uma bosta, né? E, assim, ganhou-se um movimento muito forte do RPG, globalmente falando, né? Eu acho que sim, cara. Honestamente, eu não sei, mas eu não tô nem discordando disso, só não sei mesmo. Se no mundo teve essa barrigada. Mas o que teve uma guinada, Muito grande. isso, cara, isso é indiscutível. Eu acho que A pandemia, será que ajudou? a pandemia ajudou o RPG. Ajudou. Ajuda, Ruim de falar, sim, pelo amor Mas, de Deus. mas gente, a pandemia provocou o crescimento das streams. sim. Isso todo mundo viu, vocês devem ter visto. Uhum. Nossa, nossos recordes eram todos da época da pandemia até agora. Sim, tipo, não... eu acho que foi muitos desses fatores que tu falou. E eu acho todo esse... digamos assim, essa questão de que o nerd virou o mainstream, né? Uhum. Então, por exemplo, antes eu lembro que tinha a entrevista do Vin Diesel,
que os entrevistadores falavam, tá, mas esse negócio de jogar RPG, que bobagem é essa? E ele falava, nossa, não, cara, eu adoro RPG, é muito legal. E meio que era uma piada. Aham. Depois parou de ser piada. Daí, tipo, Sim. virava uma coisa de marketing do ator. Além disso, eu sou um nerd, eu jogo RPG. sim. O sabe? Henry Cavill, não, eu Sim. jogo WoW, quase perdi o papel de Não, super-homem porque eu tava o- raidando. Sim, ele joga Warhammer, cara. Ele é fanático de Warhammer. Ele deu uma entrevista que ele tava... Eu não lembro se foi pro papel de The Witcher ou se foi pro papel de super-homem, acho que foi de super-homem. Super-Homem foi o que fez Ele tava estourar. raidando no WoW, e aí, tipo, o agente dele ligou... Não, mentira. Um número desconhecido ligou, ele não atendeu, ligou, ele não atendeu, ligou, ele não atendeu. Aí o agente dele ligou, aí ele, porra, eu tô raidando, o cara, Zack Snyder te ligou 3 vezes, só seu super-homem atende essa merda! Aí ele, caralho, e foi atender, tá ligado? Então assim, o RPG, o nerd, ele ganhou um buzz. Ele passou Sim. de ser zoado pra ser a cultura do momento, a cultura que Então, move a galera, né? Mas o que eu acho é que o RPG tinha meio que sumido da mídia. Porque acho que a galera continuou jogando nesse tempo aí. Sim, Assim, continuou jogando, mas eu acho que o Shep falou, ele nichou de novo. Sim. Sim. Ele Sim. era bem nichado antes, foi abrindo e daqui a pouco... Porque na década nichou de novo. 90, viagem minha, mas hoje era 2000 isso. O que deu um boom assim no Brasil, além de chegar as coisas da Wizard e tal, foi Hero Quest. Hero Quest era foi 90, era época de início 90. dos anos 90. Ah. Porque, assim, eu lembro que eu jogava essa época, nessa associação, mas foi quando a molecada da escola vinha assim, pô, você joga RPG, não joga? Explica pra gente, a gente quer jogar isso aqui. Porque todo mundo queria jogar Hero Quest. Uhum. Anos 2000 o que bombou foi Magic, mas Hero Quest foi 90. Exatamente. Mas Magic também te puxava pra RPG, querendo ou Sim. não. Tipo, ele te conectava também, né? Mas o Hero Quest, ele foi também uma febre. A galera Sim, era sim. muito viciada em Hero Quest. No início dos anos 90, essa parte, assim, eu só ouvi porque eu já era muito novo, não vi. Mas a Abril, ela apostou que o RPG ia ser uma mania que nem videogame. Então, tu abria, por exemplo, a revista Veja e tinha no centro da revista propaganda de página dupla de AD&D. E daí lançou o Hero Quest, lançou o Dragon Quest. Todos esses jogos introdutórios, assim, que eram jogos de tabuleiro, Uhum. mas que introduziam RPG, tudo isso foi nessa aposta que ia ser um outro videogame. E daí hypou muita gente, só que não foi, né? Porque o próximo passo não era tu só Sim. comprar um outro jogo de videogame, era tu, bom, agora lê esses 3 livros Sim, aí. de 400 páginas cada um. Aí, tipo, você ficava, Não, tanto que caralho. assim, eu fiquei maníaco essa época por RPG tabuleiro. Aí eu lembro que eu fui numa Bienal do Livro e num cantinho, assim, tinha uma pilha de 5 do D&D, de tabuleiro, em inglês mesmo e tal. Uhum. Tava largado, assim, eu perguntei pro cara e falou, tipo, você pegar os 5, fiz uma pechincha. Aí eu levei todos pra casa. E já esse tabuleiro já era, né, tipo, 5 níveis acima de um Hero Quest, já não era a mesma coisa, né, mesmo estando Era ali mais tabuleiro. complexo, né? Tinha um monte mais de regra, não tinha só um cartãozinho Aham. do bárbaro, do anão e do... Mas é isso, acho que o salto de dificuldade e a galera muito preguiçosa, assim. Tanto que eu acho que lugares que nem essa associação que tinha em Santos foi muito importante. Em Santos tem muito nerd de RPG. Muito, muito. Por causa disso. Eu tinha, sei lá, 14 anos, fui lá junto com um amigo. Aí tava numa mesa de vampiro com uma galera de 20 e poucos, 30, 40. E assim, no primeiro dia, só deixando nós dois num canto. Falou, fica aqui olhando, pra você entender isso aqui. Aí a gente ficou lá. Amanhã volta aqui, vou te fazer um personagem pra você. Eu sempre fui o mais novo do grupo também, assim, by far. E meu grupo principal de RPG sempre foi em Ilhéus, interior da Bahia. E o mesmo livro, a gente tinha 3, no início, a gente tinha 3 livros. A gente tinha o Guia do Jogador de AD&D, a gente tinha o Guia do Mestre e o Monstro, né? E esse livro, ele era tipo meio que da cidade. Assim, tinham 3 grandes grupos. E, velho, Ilhéus tinha uma cena de RPG fortíssima. Eu não sei como é que tá hoje. Mas a gente tinha 3 grupos, tipo, muito fortes, assim, de RPG em Ilhéus. Inclusive, porra, teve um evento há milênios antes de eu organizar evento de anime. Que, tipo, foi dar palestra sobre RPG, tá ligado? Legal. E esses livros, a galera pega, porque era muito difícil o acesso, era caríssimo. O livro de Sim. jogador de AD&D, segunda edição, porra, era uma fortuna. Era caro. Né? Então, assim, até pra você ter acesso às coisas era muito mais complicado. E aí, tipo, chegou um momento, eu acho que o momento que as coisas começaram a ficar mais acessíveis foi na terceira edição.
né? Onde o RPG, acho que ele voltou a ficar um pouco mais famoso e a galera começou a se popularizar mais, que aí começou a vir também muita coisa de vampiro, lobisomem, mago, as coisas mais obscuras de storytelling era difícil de achar, tipo, Channeling e Wrath, eu imprimi, né, que não lançou no Brasil, Múmia, Caçadores Caçados tinha aqui, mas assim... Eu nem sabia que existiu. Tem um monte de coisa em... Eu nunca joguei, mas existe. Os outros eu cheguei a jogar. Como que você joga? Você caça múmia? Eu nunca joguei de múmia. Mas não é múmia tipo Egito. O que você faz? Tô andando. É tipo, não é múmia que nem, tipo, por exemplo... Entendi. O mais bizarro que eu... Bizarro, assim, o mais pesado que eu joguei na minha vida, assim, que a gente durou uma sessão, foi Wrath. É a mesma experiência de todo mundo. Pra mim foi exatamente a mesma coisa. É impossível jogar Wrath. Assim, eu não sei por que lançaram isso. Né? Você é uma aparição, você morreu, o jogo assim, você morreu. E tu morreu de uma forma traumática. Traumática. E aí você tem que ficar no mundo. E a sua ficha, a sua construção de personagem é baseada em traumas, medos e é muito down, assim. Assim, tipo... tem... se isso já não fosse ruim o suficiente, tu tem duas fichas. Tem uma ficha completa e tem, digamos, uma mini ficha, que é a tua sombra. Sim, nossa Tu passa a ficha da tua sombra pro jogador que tá, sei lá, à tua direita e tua esquerda. É terrível. Vai assim no círculo. E o jogador daí joga com a tua sombra pra te prejudicar. Ou seja, tu não tá... O mundo tá tentando te fuder e os jogadores também, cara. E você já foi fudido, porque você morreu de jeito bizarro, assim, é muito depressivo. Eu não conheci ninguém que jogou mais de uma sessão de Wrath. Assim, eu conheci um cara que dizia que, nossa, eu jogo muito Wrath. Tá, como é que é a sessão? Nossa, é foda. Não é, então. Então você não tá jogando Wrath, irmão. Não tá jogando. É muito pesado, é muito pesado. Bad vibes. E de uns tempos pra cá, assim, velho, antigamente a gente tinha uma diversidade muito grande de RPG. Eu sinto que de uns tempos pra cá, quando a gente fala de título internacional, não sei se a popularidade é só aqui, uma impressão minha, eu acho que a popularidade no Brasil de sistemas de RPG gringos deu uma escassez, assim. Hoje em dia eu vejo todo mundo jogando muito D&D, né? A minha bolha joga muito Tormenta, mas assim, eu parei de conhecer tantos jogadores de, por exemplo, Storytelling, de GURPS. Muito, acho que devido também a esse movimento das empresas começarem a ser vendidas, né? White Wolf foi vendida pra não lembro. Paradox. Pra Paradox. A Wizard comprou o D&D e virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, eu acho que também o jeito como o RPG começou a ser visto talvez tenha prejudicado o RPG. Bom, cara, isso eu não sei opinar. Mas eu acho que tem algumas peculiaridades, algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o negócio do storytelling, eu acho que storytelling, por mais que eu goste, acho muito legal, eu amo, sabe, gostava muito de jogar, eu acho que ele era uma relíquia muito dos anos 90. Porque, vou dar um exemplo, pode ser um pouco pesado, mas assim, um exemplo muito real. Storytelling tinha um livro que o nome era Ciganos, que era uma fetichização horrível de uma cultura real que é marginalizada no mundo real. E tipo, que o nome do livro já é um termo derrogatório. Então, cara, o storytelling, ele pegava muitas experiências do mundo real e ele transformava em fantasia. Eu acho que isso serviu, como não tinha nada de representatividade antes, tipo no RPG, eu acho que serviu muito como porta de entrada pra muitas pessoas que eram minorias. Pô, pode crer, cara. E o Giovanni Vampiro era estereotipação de cigano também. O Giovanni era mais Giovanni não, desculpa, qual era o nome? Tinha um que era cigano. Os Ravenos. Os Ravenos, isso. Ravenos, pode crer. Cigano. O cara, então assim, isso hoje em dia a gente já superou. Tu não precisa de uma versão totalmente, sabe, extremada pra tu jogar com uma cultura que não seja uma cultura europeia, enfim. Isso eu acho que prejudicou no caso do storytelling. Os outros RPGs, cara, o que eu vejo lá fora é que se fragmentou demais. Isso eu vejo muita gente considerando uma coisa boa. Porque se tu diz assim, eu quero um RPG, eu quero fazer uma aventura de assalto. Daí a pessoa não vai te dizer assim, então tem esse livro aqui de D&D que vai te ajudar a fazer uma aventura de assalto. Ele vai dizer, tem esse RPG, que é Blades in the Dark, que ele é só RPG de assalto medieval. Só isso que o RPG faz. Jesus. Ele não tá, eu quero fazer uma batalha campal.
Não, o sistema não comporta. O que o sistema comporta é assalto medieval. Ponto. E ele tem fase. Tem a fase de planejamento, tem a fase do não sei o quê. É um videogame. É tipo isso. E daí tem... eu quero jogar uma aventura, sei lá, com sei lá, com uma nave espacial. Tem aqui, Stars Without Number. Que é só isso. É só pra tu estar dentro de uma nave espacial. É só isso. Então, cara, tu vê Nossa, que... não fazia ideia que existia tudo. eu vou dizer, eu nunca joguei, não acho nem bom nem ruim, porque eu não experimentei. Eu sei que é muito da cena de RPG gringa que existe. Então, em vez de tu ter alguns sistemas que as pessoas meio que faziam tudo, tu tem uma infinidade de sistemas que se sustenta muito por financiamento coletivo, que, cara, é extremamente nichado. Aqui no Brasil, até onde eu sei, não chegaram quase nenhum desses. Mas tu vê que parece ser a tendência, assim, sabe? Tipo, eu imagino que daqui a um tempo vai ter alguns principais, D&D, Tormenta, coisa e tal. E daí se tu quer jogar com sei lá, um vampiro de 1000 anos de idade, tu não vai jogar Vampiro à Máscara. Tu vai jogar Vampiro de 1000 anos de idade, o jogo.